Dentro dos disacáridos, vou só destacar a lactose e a sacarose. Estão a ver que em termos de passagem do inglês para o português, a sacarose é talvez aquele que difere um bocadinho mais. Eles escrevem sucrose e nós dizemos sacarose. O resto é tudo muito parecido. Dentro dos complexos, o que é que nós temos? Temos os chamados oligosacáridos, que são então moléculas que têm 3 a 10 unidades de açúcar ligadas entre si. E depois temos os polissacáridos que têm mais do que 10. E quando eu digo mais do que 10, posso estar a falar de centenas ou posso estar a falar até de milhares de unidades, ok? Então os polissacáridos, como vamos ver depois, não têm um tamanho fixo e podem aumentar e diminuir de tamanho e, portanto, nós nunca sabemos muito bem quantas unidades é que eles têm na sua constituição. Dos que estão aqui indicados neste quadro, ou neste esquema, vamos falar essencialmente de amido e de glicogênio, está bem? Depois mostro mais alguns exemplos de outros. Ok, então nós vamos começar pelo princípio e uma coisa que é importante dos hidratos de carbono é ter a noção da terminologia e da classificação das moléculas. E aqui, antes de começar a mostrar, eu também quero chamar-vos a atenção para o seguinte. Uma coisa é o critério de classificação, outra coisa é o nome que a molécula tem, ou a classificação que a molécula tem. Assim como há uma diferença entre classificar uma molécula e ela ter um nome específico. Por exemplo, se eu digo que uma molécula é monossacárido, eu estou a classificar a molécula. Se eu digo que a molécula é glucose, eu estou a dizer o nome específico da molécula. Mas se eu digo que é um monossacárido, qual é o critério de classificação? Olhando para este esquema, o critério é qual é o número de unidades que a molécula tem. Tem uma unidade, tem 2 unidades, tem 3 a 10 ou tem mais do que 10. Então esse é o critério, o número de unidades de açúcar que a molécula tem. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque os meus amigos e amigas nos testes tendem a confundir uma coisa com a outra. E eu queria muito que não confundissem, porque eu vou marcar errado se confundirem. Porque é importante nós sabermos o que é o quê. E sabermos usar a linguagem correta. Se eu vos perguntar, classifique esta molécula quanto ao número de unidades que ela tem na sua constituição, eu não quero que vocês me digam tem 3 unidades. Eu quero que vocês me digam é um oligosacárido. Estou a fazer-me entender relativamente a estas diferenças entre critério de classificação, a classificação e depois o nome da molécula propriamente dito? Exemplo concreto. Vamos classificar estas pessoas que estão dentro desta sala. Critério. De que curso é que são? Ok, então estas pessoas todas são alunos de CBL. Não são a Joana, não são a Érica, não são a Carlota. São alunos de CBL. Ok? Não pedi o nome. Mas também não quero que me digam que são licenciatura em CBL. Porque não. Esse é o critério. Ok? Faço-me entender relativamente aqui às diferenças entre uma coisa e outra? Então vamos ver mais detalhes. À frente. Vamos começar pelo grupo funcional. Ok, o que é que nós temos aqui? Só os monossacáridos é que podem ser classificados em função do grupo funcional. Porque só eles é que têm um grupo funcional específico. Então o que é que nós encontramos? Nós olhamos para estas moléculas que vocês veem aqui. Veem imensos grupos OH. E veem que em todos os carbonos há um grupo OH que lá está ligado. E toda a gente se lembra que o grupo OH é designado grupo álcool ou grupo hidroxilo, sim? E também se lembram, espero, que se temos um oxigênio ligado a um hidrogênio, nós vamos ter uma diferença de eletronegatividade, vamos ter ali a formação de um dipolo e, portanto, haverá tendência a formar pontos de hidrogênio com outras moléculas à volta, nomeadamente com a água, por exemplo. E se calhar essa é uma boa justificação para nós agora pensarmos como é fácil dissolver açúcar em água. Porque quando pomos aquela molécula de sacarose na água,
e agitamos, começa a formar pontos com as moléculas de água ali à volta e dissolve-se com facilidade. Ok? Então, os grupos OH, como estamos a ver, não nos servem muito para diferenciar as moléculas umas das outras. Mas, se olharmos para aquelas duas moléculas, também vemos que elas têm em comum o facto de terem um grupo carbonilo. Assumindo que toda a gente se lembra que o grupo carbonilo é um carbono ligado a um oxigênio com uma dupla ligação, chamada C-O. É um grupo carbonilo. E o que é que nós sabemos sobre o grupo carbonilo? Que ele pode estar na extremidade da molécula ou não. Quando está na extremidade da molécula, ele tem um nome específico, dá pelo nome de aldeído. Quando está num outro sítio que não na extremidade da molécula, dá pelo nome de cetona. Ok, então, as moléculas, agora pegando naquilo que eu disse anteriormente, as moléculas dos monossacáridos podem ter um grupo aldeído ou um grupo cetona, verdade? Como é que as classificamos em função disso? Se têm um grupo aldeído, chamam-se aldoses. Se têm um grupo cetona, chamam-se cetoses. Já agora, também já podemos tomar nota, porque se calhar já começou a fazer aí eco na vossa cabeça, que estas moléculas quase sempre têm um nome terminado em ose. Por favor, não confundir com as enzimas que têm nomes terminados em ase. Por favor, quem tem letras complicadas, ao escrever no teste, os As e os Os têm que ser diferentes. Porque eu preciso saber quando é que vocês estão a usar o nome de uma enzima ou quando é que estão a usar o nome de um monossacárido. Pode ser? Ou de um hidrato de carbono. Senão fica difícil. Ok, então critério. Quanto ao grupo funcional. Classificação, aldose ou cetose. Pode ser? Agora o que é que temos aqui mais? Agora temos o tal outro critério que vinha na imagem anterior, que é considerando o número de unidades constituintes. E então temos os monossacáridos, os disacáridos, os oligossacáridos e os polissacáridos. Mais alguns detalhes sobre isto. Reparem que no caso dos monossacáridos nós podemos introduzir uma outra forma de classificar. Número de átomos de carbono só é válida para os monossacáridos. Tem 3, tem 4, tem 5, tem 6. Reparem, vamos pegar no prefixo associado ao número, toda a gente sabe que tri é 3, tetra é 4, penta é 5, hexa é 6, e vamos lhe pôr o quê? Ose no fim, ok? Só vale para os monossacáridos. No caso dos polissacáridos, ainda há a saber, e vamos ver isso, e portanto é importante olharmos para estas coisas quando falamos da estrutura destes compostos, que é que eles podem ser lineares ou ramificados e que podem ser homopolissacáridos ou heteropolissacáridos. Qual é a diferença aqui? Homo igual, hetero diferente. Então, homopolissacáridos significa que a unidade que os constitui é sempre a mesma. Se eu tiver sempre glucose ligada a glucose, ligada a glucose, ligada a glucose, é um homopolissacárido. Nos heteropolissacáridos podemos ter mais do que uma unidade básica na estrutura da molécula. Ok? Questões até aqui. Eu sei que parece tudo muito simples agora, mas é muito importante. Porque isso é muito importante e porque é que eu sou um bocadinho chata com isso. Passo a explicar. Porque nós temos que comunicar uns com os outros. E vocês vão ter que comunicar com outras pessoas e vão ter que ouvir aquilo que outras pessoas dizem. Então, seja comunicação escrita ou seja comunicação oral, estas palavras têm que ter significado para vocês e vocês têm que as usar no contexto certo. Se nós começamos a misturar a terminologia uma com a outra, vai ficar complicado conseguirmos entender o que nos estão a querer dizer e expressarmos aquilo que queremos dizer. Está bem? Então, nesta questão dos hidratos de carbono, esta questão da terminologia é importante. Sim? Pode ser? Muito bem. Agora vamos entrar aqui com outro conceito que eu penso que vocês também já têm, que é importante no caso dos hidratos de carbono, que é o conceito de centro quiral, ou de carbono quiral. Ainda se lembram o que é?
pelo menos olhando para aqui, ajudar a avivar a memória, é o quê? Um carbono tirado. Agora, vai para a mitad. Sim. É o quê? Então, todos sabemos que o carbono tem ou faz 4 ligações covalentes. Dizemos que é um carbono quiral quando está ligado a 4 grupos diferentes, verdade? E sabemos que isso dá origem àqueles estereoisómeros que podem ter o grupo para a direita ou para a esquerda e que nós classificamos como D ou L. Sendo que o D vem de destro e o L vem de leve, ou seja, de direita e de esquerda. Sim? Isto não é novo para vocês, pois não? Ok. Então, nós vamos precisar deste conceito para distinguir os chamados açúcares D dos açúcares L. E porquê é que nós precisamos fazer isso? Porque as nossas enzimas são tão específicas a este ponto. Ainda se lembram que uma das coisas que condiciona a ligação das enzimas aos seus substratos, ou se quiserem a ligação dos substratos ao centro ativo das enzimas, além da natureza química, é a geometria. E neste caso a geometria é muito importante. As nossas enzimas reconhecem açúcares D, como vamos ver à frente, não reconhecem açúcares L. Então é importante distinguirmos os dois tipos de moléculas, ok? Então, olhando para aqui, o que é que nós vemos? Vemos como é que aplicamos este conceito à classificação dos açúcares. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar onde é que está o grupo carbonilo e vamos atribuir-lhe o número mais baixo possível, quando estamos a numerar os carbonos. Ok, no caso das aldoses vai ser fácil. O grupo carbonilo está na extremidade da molécula, verdade? Quando é um grupo aldeído. Então esse carbono fica com o número 1. Mais baixo que o número 1 não pode. Não há carbono zero. Portanto tem que ser carbono 1, certo? No caso das cetoses, vamos começar, que é o exemplo que temos aqui, vamos começar a numerar de maneira a que o carbonilo fique com o número mais baixo. Se começássemos cá de baixo, 1, 2, 3, 4, 5. Começando daqui, 1, 2. Então o carbonilo fica com o número mais baixo aqui. Boa? Então essa é a primeira regra. Quando olhamos para uma molécula de uma nossa carne e queremos saber se ela é D ou se ela é L, a primeira coisa é olhar para os carbonos, numerar os carbonos com esta preocupação, atribuir ao grupo carbonilo o número mais baixo. Sim? A seguir, vamos à procura dos centros quirais. Quantos centros quirais é que existem na molécula? Ok, então vamos lá olhar para aqui. Neste caso, já sabemos que o primeiro carbono, se tem cá um grupo carbonilo, não pode ser um centro quiral. Porquê? Porque o grupo carbonilo é C, ligação dupla O. Então, se é C dupla O, não faz 4 ligações diferentes, verdade? Agora, este carbono tem ou não 4 ligações diferentes? Tem, verdade? E este? Também. E este? E este? E este? Não, porque está ligado a 2 hidrogénios. Ok, então temos 1, 2, 3, 4 centros quirais nesta molécula, verdade? Como é que nós vamos atribuir a classificação? Olhando para a posição do grupo no centro quiral de numeração mais elevada. Não vamos olhar para o 2, não vamos olhar para o 3, não vamos olhar para o 4. Este é o último centro quiral da molécula, eu tenho um número mais alto, vamos ver onde é que está o OH. O OH está para a esquerda, é L. O OH está para a direita, é D. Ok? Então, primeiro numerar os carbonos do grupo carbonilo tendo a numeração mais baixa, depois olhar para o centro espiral de numeração mais alta. Sim? Toda a gente? Ali a mesma coisa. Este é centro espiral? Não. Tem 2 Hs. Este também não, por razões óbvias. Este é? Este é? Este é. Este já vai outra vez, tem 2 Hs, verdade? OH para a direita, OH para a esquerda. Ficou? São regras, não há muita volta a dar. É só aprender a regra de como é que se faz, para poder identificar as coisas nas moléculas. Ficou? Tranquilo? Posso avançar? Como vos tinha dito, o açúcar D predomina na natureza. Pronto, ok. Então vamos focar a nossa atenção nos açúcares D. Sim?
Ok, então, quais são os monossacáridos que nós mais ingerimos e que são mais relevantes quando nós pensamos em metabolismo nas células humanas? Glucose, frutose e galactose. Quando vocês olham para estas moléculas, o que é que vocês veem? A primeira coisa que salta aqui à vista é aquelas C6H12O6, C6H12O6, C6H12O6. São isómeras umas das outras, verdade? O que é que nós identificamos mais? Vamos verificar, elas são todas D, estas moléculas que estão aqui são todas D. Como é que iríamos numerar? Sempre a começar cá de cima e iríamos olhar para o centro espiral da minha numeração. OH para a direita, OH para a direita, OH para a direita. Certo? O que é que podemos ver mais? Como classificá-las em função do número de carbono. Já vimos que têm todas 6 carbonos, portanto são 3 hexógenos. Certo? Então, em que é que elas diferem? Bom, vamos começar a ver onde é que há diferenças. Esta é uma aldeído, é uma aldose, esta é uma frutose. Ali o que é que se passa? Comparando com a glucose, também é uma aldose, verdade? Mas, vemos que há aqui diferenças. Este OH está no mesmo sítio, este OH está no mesmo sítio, mas este já não está. Ok? Depois este está. Então há aqui uma diferença neste carbono que é o suficiente para ser uma molécula diferente. Então, uma é a glucose, outra é a galactose. Ok? Por favor, não se dediquem a decorar as estruturas. Jamais alguém vos vai perguntar nesta disciplina desenhe a estrutura da galactose para vocês se entreterem a fazer carbonos e hidrogénios. Já eu posso vos dar uma galactose e perguntar-vos se ela é D, se ela é L, se ela é aldose, se não é, se é hexose, se não é, por aí fora. Uma coisa é nós sabermos olhar para as coisas e saber o que fazer com elas. Outra coisa é decorarmos as coisas só porque sim. No século XXI a gente não decora só para debitar. Há quem decora com mais facilidade do que nós e a gente quando precisa vai lá e pergunta. Pode ser? Ok, outro conceito que eu preciso que vocês conheçam. Já estão a ver que este primeiro slide é uma questão de terminologia e pouco mais, não é? Não há muito mais a dizer. É o conceito de carbono anumérico. Qual é o carbono anumérico? O carbono anumérico é sempre o carbono onde está o grupo carbonilo, ok? Então, no caso das aldoses, o carbono anumérico vai ser sempre o carbono 1. No caso das cetoses, também já percebemos que o carbono anumérico vai ser sempre o carbono 2, porque lhe vamos atribuir a menor numeração possível, está bem? Porquê é que isto é importante? Que a seguir, quando os monossacáridos começarem a ligar uns aos outros, nós temos que perceber se o carbono numérico está ou não envolvido na ligação que liga as moléculas umas às outras. Está bem? Então, carbono numérico também, sim? Ok. Então, agora o que é que acontece? O que acontece é que, quando nós colocamos as moléculas de açúcares ou dos monossacáridos em solução aquosa, já sabemos que as moléculas têm movimento, que as rotações covalentes permitem uma certa rotação e que as coisas não são estáticas, apesar de a gente não conseguir ver o que está a acontecer. Mas basicamente o que vai acontecer, diga-me, desculpe. Carbono numérico é, como é que eu ia dizer, é um nome que damos a qualquer coisa. Então, é uma designação só, não tem um conceito muito por trás. Então, qual é que é a designação? É dos vários carbonos que as moléculas têm, aquele que tem a ligação dupla com o oxigênio, ou seja, o que tem o grupo carbonílico, tem esta designação específica, chama-se carbono numérico. Está bem? Diga? Pode ser mais um? Não, porque apesar de haver vários grupos OH nos monossacáridos, cada monossacárido só tem um grupo carbonílico. Ou bem que é uma aldose, ou bem que é uma cetose. Está bem? Sim? Nada.
Então, estava eu a dizer-vos que as moléculas, podendo rodar, elas têm em si um potencial de reação muito grande. Porquê? Porque têm grupos carbonilo e têm grupos OH, que são grupos que gostam de reagir um com o outro. Okay? Então, quando estes grupos se aproximam o suficiente, e aqui quando eu digo aproximam o suficiente é não ficam demasiado próximos, que geometricamente a molécula ficaria toda distorcida, nem é demasiado longe que não podem interagir, o que vai acontecer é que vai haver uma reação intramolecular entre esses grupos carbonilo e os grupos OH, que é isso que estamos a ver aqui representado. Vocês estão a ver que temos aqui um grupo carbonilo, portanto, neste caso estamos a falar da glucose, já vimos no slide anterior, é uma aldose, e portanto tem o grupo carbonilo no carbono 1, ok? E o que é que vai acontecer? Ela vai dobrar de maneira a que o grupo OH do carbono 5, e aqui é a tal história de a geometria permitir que a reação aconteça sem haver uma distorção exagerada da molécula, ela não consegue reagir com o grupo carbonilo do carbono 4. Demasiado próximo e ficaria um anel demasiado fechado. Mas, por outro lado, não pode reagir com o grupo carbono 6, porque, caso contrário, estão longe demais e a reação não acontece. Então, o que vai acontecer é que este grupo carbonilo do carbono 1 vai reagir com o grupo OH do carbono 5. E o anel vai fechar, vai formar aquilo que se chama, ou seja, vai ciclizar, formando ali um anel, que neste caso é um anel de 6 lados, é um hexágono, ok? Agora, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui a molécula aberta e vemos que quando fecha, duas coisas podem acontecer. O grupo OH fica abaixo do plano. Parênteses, esta representação das moléculas que vocês têm noção que pretende representar um plano em que os carbonos estão todos no mesmo plano, sim? E depois temos grupos que estão acima, abaixo e acima desse plano. Isto é-vos familiar? Falaram nisto em química geral e orgânica, portanto, no pedacinho da orgânica falaram sobre isto e sobre este tipo de representação das moléculas, sim ou não? Só há duas respostas possíveis. E só vocês é que tiveram nas aulas de química geral e orgânica do primeiro semestre. Eu não vos posso responder por vocês. Esta representação, que aparece aqui este traço um bocadinho mais escuro, vocês entendem que isto está tudo num plano e que temos grupos acima do plano e grupos abaixo do plano? Tenho uns a dizer que sim, outros a dizer que não. Foram todas as mesmas aulas, tiveram todas a mesma professora. Como é que é, gente? Sim ou não? O que é que vocês deram de química orgânica? Tiveram um capítulo de química orgânica, verdade? Demos o quê? Não deram as representações? Eu aqui nem perguntei, mas isto não vos é familiar? A de cima, sim. A de cima é linear. Sim. A de meio não trabalhamos tanto. Está bem, mas não falaram, por exemplo, em forma de barco e forma de cadeira? Não. Esqueçam o barco e cadeira. Não aconteceu. Mas conseguem incluir este traço mais grosso. Gente boa. Já percebi que uns sim e outros não. Provavelmente foi uma aula que uns foram e outros não. Ou uns estavam com mais atenção e outros não. Ou uns estavam mais sensíveis já porque vinham com mais conhecimento de química lá atrás e outros não. Não quero saber a causa. Quero só que, comigo, agora, esta representação que aparece aqui este traço mais grosso, vocês conseguem imaginar que isto seja um plano definido por estes átomos que estão aqui nos vértices deste hexágono, sim ou não? Conseguem chegar lá com a vossa imaginação criativa? E conseguem imaginar que os traços que estão para cima significam grupos que estão acima desse plano e os traços que estão para baixo são grupos que estão abaixo do plano? Só preciso que consigam imaginar isso. Pode ser? Imaginando isso, então, quando a molécula cicliza, ou seja, quando ela forma aquele anel, 6 lados, o que vai acontecer é que este grupo OH, que se formou aqui da reação deste OH com este carbonilo, pode ficar abaixo do plano ou acima do plano, ok? E ainda se lembram que o carbono que tem o grupo carbonilo se chama carbono numérico, verdade?
Então isso significa, quando o anel se fecha e acontece esta reação intramolecular, significa que nós vamos formar duas moléculas diferentes. Dois anómeros. Estão a ver a parte dos isómeros? Moléculas têm a mesma fórmula química, mas que aqui a molécula é a mesma. Estamos sempre a falar de glucose, mas estamos a falar de uma glucose que, quando está fechada, tem o OH para baixo, que é a forma alfa. E quando está fechada com o OH para cima, temos a forma beta. Então, a alfa-glucose e a beta-glucose são os dois anómeros da glucose, quando a glucose está na forma cíclica. Pode ser? Digam alguma coisa. Pode ser. Pode ser? Pode ser. É que não, vocês podem não querer que seja. E a gente pode conversar sobre isso. Mas sim, alfa e beta, abaixo e em cima, Daniel. Dando um passo atrás. Também faz sentido para vocês que acham aquela reação intramolecular entre o grupo H e o grupo carbonilo, que leva a que a molécula deixe de ser linear e que fique na forma de anel? Sim? Vou acreditar que sim. O que é aquilo de O mais, eu não quero falar sobre isso com vocês. Mas muito sumariamente, para não dizer, grande mistério, não. É assim, quando as moléculas têm pelo menos um centro tirado, pelo menos um carbono tirado, e no caso do açúcar sabemos que tem mais do que um normalmente, o que acontece é que, se nós fizermos um ensaio utilizando uma coisa que se chama a luz polarizada. O que é a luz polarizada? Nós, quando temos assim uma lâmpada normal, ela emite luz em todas as direções. E há aparelhos que permitem pegar numa lâmpada e fazê-la passar por conjuntos de prismas e ela passar numa única direção. Ok, quando nós fazemos um feixe de luz polarizada passar numa molécula que tem carbonos assimétricos, essa luz pode ser desviada para a direita ou para a esquerda. Então, quando a luz é desviada para a direita, nós pomos um sinal de mais; quando a luz é virada para a esquerda, nós pomos um sinal de menos. Isto está na base de um procedimento experimental que nós podemos utilizar e que é muito utilizado, por exemplo, na análise de alguns alimentos, que se chama polarimetria. Então, basicamente, nós podemos identificar que moléculas é que estão presentes através da medição do ângulo de rotação. Isto porquê? Porque há uma coisa que é interessante que se tenha percebido isto, que é todas as moléculas que rodam o plano da luz polarizada rodam ou para a direita ou para a esquerda, mas o ângulo de rotação é diferente em cada molécula. Então, nós medindo esse ângulo, podemos saber se é glucose, se é frutose, se é sacarose, se é o que quer que seja. Está bem? Nós não vamos falar nisso em muito detalhe, por várias razões. Primeiro, porque não é prioritário para vocês, e depois o tempo é curto. Mas basicamente tem a ver com isso. Então, o mais é para esquecer. Não se preocupam com ele, está bem? Aliás, se vocês tiverem que classificar alguma molécula, vai-vos sempre ser dito qual é que é o critério. E, portanto, nunca vos vai ser pedido que ponham sinais de mais ou sinais de menos, onde quer que seja. Está bem? Mas, sim, foi uma boa pergunta para vos situar nessa matéria. Ora bem, o que é que nós vemos aqui neste segundo equilíbrio? Vemos uma coisa muito parecida, mas agora com a frutose, que, se estão lembrados, é uma cetose. Tem um grupo de cetona. E se tem um grupo de cetona, tem no carbono 2. Então, estão a ver que, no caso das cetonas, o carbono numérico é o carbono 2, que vai reagir também com o carbono 5, mas em vez de formar um anel de 6 lados, vai formar um anel de 5 lados. Ok? Então, vamos ter na mesma a beta-frutose quando o OH no carbono numérico está acima do plano e a alfa-frutose quando está abaixo do plano. Ok? O que é que estamos a ver aqui? Estamos a ver então que esta fórmula linear vai fechar, conforme nos disse, vai haver aqui esta reação intramolecular. Vamos ter a alfa e a beta e aquilo que se verifica é que pode haver esta rotação entre os dois anómeros. Ou seja, depois do anel fechar,
o grupo OH pode ir mudando, estar em baixo, estar em cima e ir mudando. Essa rotação chama-se mutarotação, ok? Então o que vamos ter na realidade em solução aquosa é um equilíbrio entre as três formas. A forma aberta, a forma alfa e a forma beta. Isto vai ser importante daqui a pouco percebermos outras coisas que eu vos quero apresentar, mas quero destacar aqui o facto de as três formas estarem em equilíbrio. E porquê é que isto é importante? Porque enquanto nas formas cíclicas nós só temos grupos OH em todos os carbonos, na forma aberta o grupo carbonilo existe, está cá, ok? Qualquer que seja o açúcar. E isso vai ser importante para nós percebermos como é que as moléculas se comportam. Pode ser? Então, ciclização, sim. E anómalos alfa e beta, sim. Por favor. Momento de presenças. Enquanto vocês acabam de marcar a vossa presença, que eu agradeço desde já, queria aqui alertar, porque temos na sala algumas pessoas que conhecem os slides do ano passado, dos anos anteriores, e que vão estranhar com certeza algumas alterações, ou já têm vindo a estranhar algumas alterações, e queria explicar que algumas das alterações e o facto de haver alguns temas que passaram a ter uma ênfase diferente, uma importância relativa diferente no contexto das aulas, tem a ver com o facto de este ano estarmos a implementar pela primeira vez esta unidade curricular com menos horas teóricas. E, portanto, coisas que a gente tinha mais tempo para ir falando, agora é quase saber que existe e avançarmos para aquilo que é mais importante, porque não podemos estar muito tempo com as moléculas quando temos metabolismo para estudar, também, que é mais importante, porque obviamente só conhecer as moléculas. Ok? Então, posto isto, exatamente a pensar no que acabei de dizer, nós levávamos há algum tempo a falar sobre as reações dos monossacáridos, e agora as reações dos monossacáridos é pouco mais do que isto, só para vos chamar a atenção de que, de facto, a presença destes grupos reativos, ou com uma grande tendência para reagirem com aquilo que está à volta deles, sejam eles o grupo carbonilo, sejam eles até os grupos hidroxilo, os açúcares, de uma forma geral, podem sofrer vários tipos de reações. Logo as duas de cima, oxidação e redução, dependendo se estão, obviamente, em meios oxidantes ou em meios condutores, que podem levar à formação de derivados dos monossacáridos, que são os chamados açúcares ácidos e açúcares álcool, ok? Porquê? Porque no caso da oxidação, estes grupos vão levar à formação de grupos carboxílicos, ácido carboxílico, e daí que as moléculas sejam chamadas açúcares ácidos, da mesma forma que a redução vai levar à alteração do grupo carbonilo, que passa a ter adicionalmente mais um grupo hidroxilo, e daí os chamados açúcares álcool. Se calhar já ouviram falar, ou já leram em alguma lista de ingredientes de alguns alimentos, por exemplo, xilitol. Então, o xilitol é que nós temos um açúcar chamado xilose, que depois é reduzido e que dá origem a xilitol e que é usado muitas vezes como adoçante, porque não é suscetível depois de causar, ou não é utilizado depois pelas nossas enzimas e, portanto, tem algumas vantagens na sua utilização como adoçante. Outra reação que pode ser importante ter em conta nos monossacáridos são as reações de esterificação, que permitem a ligação, por exemplo, de grupos fosfato ou de grupos sulfato, o que significa que permite modificar estes monossacáridos adicionando em algumas posições estes grupos fosfato ou sulfato. E depois vamos ter a glicosilação, que vai ser a ligação de açúcares ou de polímeros de açúcares, chamados glicanos,
a proteínas ou a lípidos e que dá origem a moléculas que provavelmente também já ouviram falar, que são as glicoproteínas e os glicolípidos, que existem, por exemplo, nas membranas das células. Ok? Então, só para esquematizar muito rapidamente as reações dos monossacáridos. Ok, agora temos aqui uma reação que nos interessa particularmente, que é como é que os monossacáridos se ligam uns aos outros. Os monossacáridos existem na natureza, nós podemos encontrá-los em alguns contextos, mas muito daquilo que nós consumimos na nossa alimentação são moléculas mais complexas. São disacáridos ou até polissacáridos. O que significa que nós depois vamos ter que hidrolisar estas ligações para obter os monossacáridos isolados, que é aquilo que nós somos capazes de absorver no intestino. Então, interessa-nos perceber, por outro lado, como é que eles se ligam uns aos outros. O que é que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver aqui a ligação, a molécula na sua forma cíclica. Aqui temos o carbono numérico, ainda se lembram que a glucose é uma aldose. Se é uma aldose, o carbono numérico é o carbono 1. Ok? E estamos a ver que aqui o grupo OH está para baixo. E temos o que significa que é um anómalo alfa, verdade? Aqui temos outra glucose. Ok? E nesta outra glucose, o que é que nós temos que ver? Que ela é uma beta, aqui tem um OH para cima, mas o que está aqui ilustrado é a formação de uma ligação entre o carbono 1 de uma glucose e o carbono 4 da outra. Ou seja, nesta primeira molécula, o carbono numérico vai estar presente, ou vai participar na formação da ligação. Na outra molécula, isso não vai acontecer. O que é que nós vamos ter? Vamos ter aqui a chamada ligação glicosídica, que é o nome da ligação que une os monossacáridos uns aos outros. E estamos a ver que é uma ligação entre o carbono 1 de uma molécula e o carbono 4 da outra. Ok? Naquele caso, e já olhando depois aqui para este exemplo, ou podemos pegar por aqui porque temos a mesma reação, temos duas glucoses a reagir uma com a outra. Se o carbono numérico está na posição alfa, quando ele reage com o carbono 4 da outra glucose, a ligação glicosídica que se forma é uma ligação do tipo alfa. Ok? Então a ligação tem a mesma designação do que tem o anómalo que participa nessa ligação glicosídica. Por que é que isto é importante? Porque sempre que nos referimos às ligações glicosídicas, temos de dizer duas coisas. Temos de dizer se ela é alfa ou se é beta, e temos de dizer o número dos carbonos que participam nessa ligação. Porquê? Porque as nossas enzimas são tão específicas quanto isso. E distinguem ligações alfa de ligações beta. E porque isso também vai condicionar o comportamento das moléculas. Ok? Então, esta ligação que vocês veem aqui formar-se, e que está aqui representada de outra maneira, corretamente é designada por uma ligação alfa 1, 4. Ok? Não basta dizer é uma ligação glicosídica. Nem sequer basta dizer é uma ligação alfa. Ok? É uma ligação glicosídica tipo alfa 1, 4. Temos que especificar quando falamos das estruturas das moléculas. Sim? Então, o que é que vemos no outro exemplo? No caso da lactose. Temos aqui uma galactose, em que o grupo OH estava para cima. Como é que eu sei que o grupo OH estava para cima? Porque para baixo tem o som H. Então, o OH tinha que estar lá em cima. E aqui tem uma glucose, que é uma glucose beta, tem aqui o OH para cima. Então, no caso da galactose, é o carbono numérico que está a participar na ligação. No caso da glucose, não é. É o carbono 4 outra vez. Então, esta ligação é uma ligação beta 1, 4. Sim? Pode ser? Outra vez? Que esta galactose é beta? Sim. Temos aqui o H para baixo, portanto o OH estava cá em cima. E este é o carbono 1 na mesma.
Está aqui o O, portanto, a gente olha para o oxigênio e vê que este é o carbono 1. Então ela estava para cima, é uma ligação do tipo beta. Se este é o carbono 1, ela vai ser uma ligação do tipo 1, 2, 3, 4. 1, 4. Ok? Melhor agora? Sim? Toda a gente? Posso avançar? Ok, então os tais 3 disacáridos que eu vos queria falar. Se nós olharmos para a estrutura, as duas primeiras foram as que acabámos de ver. Temos a maltose, ligação alfa 1,4. Temos a lactose, suponho que toda a gente sabe que é o açúcar que predomina no leite. Aqui é uma ligação do tipo beta 1,4. E temos a sacarose, que agora tem uma particularidade importante, que é uma ligação do tipo alfa 1,2. Por que é que isto é importante? Nós temos aqui uma glucose e temos aqui uma frutose. Ainda se lembram que a frutose é uma cetona? Então, estamos a ver que tem aqui um anel na forma, com um anel de 5 lados, e temos aqui o carbono 2 aqui ligado. Então, ligação alfa 1,2. Isto para vos dizer o quê? Entrar aqui com mais um conceito, que é, lembram-se há bocado que eu disse que os monossacáridos podiam sofrer oxidações e reduções. Ok. E essas oxidações e reduções, e vamos considerar aqui as oxidações em particular, as oxidações podem acontecer no grupo aldeído, ou no grupo carbonil, se quisermos, ou no grupo hidroxilo, ou em ambos. E o que acontece aqui é que, se este carbono numérico aqui não participa da ligação, significa que esta parte da molécula pode abrir e fechar. Lembram-se que nós tínhamos um anel que fecha, mas que está em equilíbrio com a forma aberta. Está em equilíbrio com a forma alfa, a forma beta e a forma aberta, estão as três em equilíbrio. Lembram-se disso? Ok, então aqui, este carbono numérico pode estar fechado ou pode estar aberto, quando aquela maltose está em solução. E quando está aberto, o que é que acontece? Quando está aberto, o carbono anumérico mantém-se com o grupo aldeído, mantém-se com o grupo carbonil, C-O. Sim? Que pode sofrer oxidação, pode ser sujeito a oxidação. Verdade? Sim? Então vamos agora pensar uma coisa. Ainda se lembram das reações de oxidação-redução, sim? Vagamente. Nunca dizemos que é só uma ligação, uma reação de oxidação, nem é só uma reação de redução. Se uma coisa se oxida, outra tem que se reduzir. Porquê? O que é que acontece com uma reação de oxidação-redução? Há transferência de quê? Transferência de eletrões. Lembramos que os eletrões são aquelas entidades com uma carga negativa que orbitam à volta do núcleo dos átomos, sim? Ou seja, não podem ficar à solta. Eles têm que ser transferidos de uma orbital de um átomo para uma orbital de outro sítio qualquer. Não podemos largar eletrões aí à solta, certo? Então, se alguma coisa se oxida, ela está a perder ou a ganhar eletrões? A perder. Significa que alguém tem que os ganhar. Verdade? Então, quando um açúcar, neste caso um disacárido, se oxida, significa que há de haver uma outra substância qualquer à sua volta que vai ter que se reduzir, que vai ter que aceitar esses eletrões, certo? Então, um açúcar que pode ser oxidado, que pode estar sujeito à oxidação, é classificado como um açúcar redutor. Porquê? Porque quando ele se oxida, ele está a provocar a redução de qualquer coisa. Por isso é um redutor. Ok? Não? Não, para não? Ok, então vamos lá ver o seguinte. Ver se eu consigo ajudar.
Qual é a forma oxidada, qual é a forma reduzida? A está oxidado ou está reduzido? Ou se quiserem, A está a ser oxidado ou está a ser reduzido? Está a ser oxidado. A está a ser oxidado. E liberta aqui um eletrão. Mas sabemos que o eletrão não pode ficar à solta. Então o que é que vai acontecer? Vai ter que haver um composto qualquer que vai receber o eletrão e que vai ficar reduzido. Este está oxidado. Este está reduzido. Verdade? Sim ou não? Vocês estão com ar muito desconfiado. Olhamos para os outros com ar. Como assim? O que é que se passa? Nada. Diga-me. Nada, já percebi. Alguma coisa tem que se passar. Porque está com um grande ar de interrogação aí à volta a olhar para os colegas. O que é que Já aconteceu? percebi. Não percebeu, não? Percebi. Então explique-me. Ai, professora. Eu vou fazer uma maldade dessa depois, não? Outra vez para toda a gente. Eu vou explicar. Que é assim. Na dúvida não é só consigo. Porque eu vejo vários pontos de interrogação espalhados na sala. Então, outra vez comigo. Vocês lembram-se vagamente de ter estudado oxidação, redução, sim ou não? E lembram-se de um conceito, que eu espero que ainda tenham aprendido assim, que havia a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Então, o que nós temos aqui são as semi-reações. Esta de oxidação. A é oxidado para a forma B e por isso perdeu um eletrão. Isto é verdade para toda a gente ou não? Há mais de meia dúzia de pessoas na sala para quem isto não é verdade ainda. E eu preciso que seja verdade para toda a gente. Lembram-se que tem de haver transferência de eletrões. Alguém perde eletrões, alguém ganha eletrões. Sim? Então, A está a perder um eletrão. Está a passar... Ou então, fazer outra vez. Com licença. Outra vez. A oscila entre a forma reduzida e a forma oxidada, verdade? Perdemos um eletrão. Os eletrões não podem ficar, como ficam, por exemplo, os prótons nas reações ácido-base, não podem ficar em solução. São entidades com carga negativa que têm que estar a orbitar em torno do núcleo. Temos essa consciência, verdade? Então o que é que vai acontecer? Eu vou ter um B que está na forma oxidada, que vai receber o eletrão e que vai passar à forma reduzida, porque recebe o eletrão. Sim? Melhor agora? Um bocadinho. Ok. Então o que é que acontece ali? Ou melhor, quando o A se oxida e perde um eletrão, quem é aqui o agente redutor? O A provoca a redução de B. Por isso, é um redutor. Ou se quisermos pôr ao contrário, o B provoca a oxidação do A. Então é um agente oxidante. Ok? Então o que nós estamos a ver aqui é que a maltose, porque pode abrir aqui este anel e ter aqui um grupo carbonilo, ok? Ela pode ser oxidada. Então, se ela pode ser oxidada, ela pode provocar a redução de outras moléculas. Verdade? Daí chamar-se açúcar redutor. Sim? Pode ser? Melhor agora? Ok. O que é que acontece no caso da lactose? Temos uma ligação beta, 1,4. Significa que este carbono numérico aqui da galactose está fechado, está trancado na ligação glicosídica, mas o carbono numérico da glucose não está. Então a molécula pode abrir aqui. E nós podemos ter a lactose na forma alfa, na forma beta, na forma alfa ou aberta. Se estiver aberta, vai estar aqui um grupo carbonilo, C dupla O,
que pode ser oxidado. Então, se pode ser oxidado, a lactose também é um açúcar redutor. Boa? O que é que acontece no caso muito particular e muito especial da sacarose? Que é o açúcar que nós usamos quase todos os dias. Quem consome açúcar. Temos que a ligação acontece entre o carbono numérico da glucose e o carbono numérico da frutose. Então, se os dois carbonos anuméricos estão trancados na ligação, não há nenhum que possa abrir. Não há nenhuma forma de haver um grupo carbonilo em momento nenhum quando a sacarose está em solução. Ok? Então ela não pode sofrer oxidação e por isso é um açúcar não redutor. Ok? E é por isso que a gente, quando pega um pacote de açúcar, não vê lá normalmente prazo de validade nenhum. E a gente pode ter lá o pacote de açúcar em casa não sei quanto tempo. O melhor que pode acontecer é ficar muito duro, porque absorve um bocado de água e aquilo endurece tudo. Mas de resto, ele não se vai oxidar, não se vai estragar, ok? Porque não tem como sofrer oxidação. Porquê? Porque tem os dois carbonos anuméricos trancados numa ligação que é uma ligação do tipo alfa 1,2. Ok? Reparem que aqui na designação do tipo de ligação aparecem aqui umas abreviaturas que nos dizem qual é o monossacárido que está envolvido na ligação. Neste caso, glucose com glucose, galactose com glucose e glucose com frutose. Ok? Então, outra coisa importante a saber é quem são os monossacáridos que constituem os disacáridos. Para sabermos o quê? Quando fazemos a digestão do açúcar, porque temos que digerir, nós não conseguimos absorver a sacarose como ela é consumida, nós temos que quebrar esta ligação, depois vamos ter glucose e vamos ter frutose. Da mesma maneira, quando consumimos leite, ou derivados de leite que ainda lá têm lactose, nós vamos ter que quebrar esta ligação, obter galactose e glucose. Certo? Questões? Até aqui. Nenhumas? A ver, se nenhuma. Vou voltar aqui. Conseguem ver o número ou querem que eu escreva no quadro? Têm todos bons olhos, suponho. Conseguem toda a ali. 5, 2, 1, 4, 4, 2. Ai, acho que os resultados estão ocultos. Era para pôr o bonequinho, mas o bonequinho portou-se mal. Primeiro que nas próximas vezes vou tentar fazer perguntas com a imagem mais divertida. 5 respostas em 35 presenças. Cantada. 20. Esta classificação estamos aqui a fazer está a usar dois critérios ao mesmo tempo para classificar o monossacárido. Por um lado, o grupo funcional, por outro lado, o número de átomos de carbono. Ok? Vamos tentar. Vamos falar uns com os outros. Não é vamos fazer voto de silêncio. Não, porque é engraçado. Porque eu verifico que normalmente quando aparecem estas perguntas vocês calam, todos ficam a tentar fazer sozinhos ou ficam a me chamar assim que baixinho.
E a maior parte das pessoas de outros países que fazem este tipo de abordagem nas aulas dizem que estes são os momentos em que as aulas têm mais barulho. As pessoas falam uns com os outros a tentar resolver a questão, que é interessante. Eu tenho que dizer que não. Por cá as coisas são um bocadinho diferentes. Bem, 28 respostas. Isso quer dizer que há 7 pessoas que se abstêm de responder, é isso? Posso mostrar os resultados já ou há gente que ainda está a pensar e que ainda quer responder? Estão mostrando os resultados. Ana. Ok, 6 átomos de carbono, exose, grupo carbonil na extremidade é um grupo aldeído, aldose. Juntando as coisas, aldoexose. Por favor, pessoal, não é dizer que é um aldeído, não é dizer 6 carbonos. É uma exose. É uma aldose. Pode ser? Ok, é fundamental. Avançando para o resto da escolher. Então, sobre oligosacáridos, a única coisa que estamos a dizer é que, efetivamente, então resultam da adição de 3 a 10 unidades de monossacáridos. Não significa que tenham que ser sempre os mesmos monossacáridos, nem significa que o tipo de ligação também tenha que ser sempre o mesmo, ok? Então nós vamos encontrar representações deste tipo, neste caso como a proteína, neste caso como lípidos, e aquilo que vocês já estão habituados a ver, que são as glicoproteínas e os glicolípidos que aparecem nas membranas. Estas frações, constituídas pelos vários grupos, esta combinação de monossacáridos, é particularmente importante nas nossas células. E a presença destas frações glicídicas nas nossas membranas é particularmente importante, porque é o que permite o reconhecimento de diferentes tipos de moléculas e da diferente origem das moléculas. Portanto, relações muitas vezes com anticorpos, é talvez o exemplo mais fácil de perceber, ou o reconhecimento de uma hormona por um receptor, ou seja, o que for, acontece através destas frações. Então nós temos uma parte que é comum a todos nós, o tipo de proteína, por exemplo, pode ser o mesmo, mas depois a fração glicídica que eu tenho é diferente da vossa e por aqui fora. E isto é o que está na base do reconhecimento que é feito, por exemplo, quando nós temos uma transfusão de sangue ou quando nós fazemos um transplante de órgãos, em que os nossos anticorpos reconhecem exatamente estas frações como sendo diferentes da do indivíduo receptor e, portanto, pode desencadear uma reação de rejeição exatamente porque percebe que aquelas frações não são as frações que são habituais naquele indivíduo e, portanto, quando se fazem aquelas avaliações de compatibilidade, vamos pegar aqui também na presença destas frações glicídicas. Outro tipo de oligosacáridos que nos aparecem muitas vezes são, nós temos aqui a representação da sacarose, frutose com glucose. Se adicionarmos mais umas coisas, vamos tendo outras moléculas que existem particularmente nas leguminosas e que são moléculas que as nossas enzimas não conseguem reconhecer e não conseguem digerir, e quem gosta muito destas moléculas depois são os micro-organismos que vivem no nosso intestino, nomeadamente no nosso cólon, e que são responsáveis por uma reação mais ou menos violenta que alguns de nós têm ao consumo de leguminosas, porque o metabolismo dos micro-organismos vai levar à produção de gás, e depois quem fica com o gás no intestino somos nós, e às vezes pode ser complicado. Portanto, tem a ver com isto. E daí eu estar-vos a dizer a importância de, quando descrevemos a estrutura das moléculas, referirmos quais são os tipos de ligações glicosídicas que lá são. Porque as nossas enzimas conseguem hidrolisar umas e não conseguem hidrolisar as outras. Ok? Outros exemplos. Temos os fármacos, por exemplo, esse é um exemplo de um anticorpo, que também é constituído por monossacáridos, mas que vocês depois veem aqui que tem outros grupos adicionados, por exemplo, o grupo da amina e por aí fora, e aquele que vos é mais direto, não sei se já falaram em grupos sanguíneos em algum lado, provavelmente sim, ou se não, vão falar em breve, mas exatamente para vos mostrar que
nós temos a mesma molécula que depois vai ter nas suas membranas diferentes frações glicídicas e que isso é o suficiente para distinguir os diferentes grupos sanguíneos e, como vocês sabem, nós não podemos fazer uma transfusão qualquer porque, se formos incompatíveis, não vai ser bonito de se ver, não é? E então estão a ver que, basicamente, aquilo que difere, apesar de haver um tronco comum, é depois aqui um ou dois resíduos de monossacáridos que estão ligados nas membranas dos glóbulos vermelhos, está bem? Ok, polissacáridos. Então, polissacáridos, como disse há bocado, homopolissacáridos ou heteropolissacáridos, mais do que 10, portanto 11 centenas, milhares, seja, o que significa que o peso molecular não é fixo. E isto vai ser importante também, não só aqui, mas também à luz numa aula prática que a gente há de fazer daqui mais umas semanas. Não estava a contar para ninguém, estava a contar para as semanas que ainda vão pela frente. Ok, agora outra coisa que nós vamos combinar. Moléculas lineares e ramificadas. Basta que exista uma ou duas ramificações numa molécula e a molécula já não é linear. O que não significa que não tenha partes da molécula que sejam, se eu representar uma molécula assim e ela tiver uma ramificação aqui e outra aqui, e outra aqui, e outra aqui, e outra aqui, estes pedacinhos aqui são lineares, não é? São aquilo a que chamamos um troço, ou seja, uma parte de caminho, troços lineares. Mas a molécula tem ramificações. Tem uma aqui, tem outra aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Então, esta molécula pode ter partes da sua estrutura que são lineares, é uma molécula ramificada. Nenhuma molécula pode ser linear e ramificada ao mesmo tempo. Uma molécula linear é uma molécula linear, sem qualquer ramificação, está bem? Em termos de funções, vamos ver que aquelas que vamos estudar, porque há muitos outros polissacáridos que não vamos aqui estudar, podem ser de reserva ou de estrutura. Então, começando pelo amido. Toda a gente sabe o que é o amido, suponho. Toda a gente, praticamente todos os dias, consome alguma coisa que tem amido. Quando falamos em amido, na realidade, estamos a falar em duas moléculas diferentes, ou na mistura de duas moléculas. Então, nós vamos ter que o amido é formado só por glucose, B-glucose, que é aquela que as nossas células, as nossas enzimas sabem usar. Nós, abreviadamente, temos sempre glucose, mas na realidade é D-glucose. O que significa que quando fazemos a digestão do amido que consumimos, aquilo que vamos obter no final é glucose. E glucose é o que vamos absorver para a nossa corrente sanguínea. O amido está presente só em células de origem vegetal. Ok? Então, para nós consumirmos amido, temos de consumir alimentos de origem vegetal. Certo? E para que é que ele serve nessas células de origem vegetal? Serve como reserva de glucose. Essa glucose, eventualmente, por favor, não me digam, embora isto apareça escrito em muitos sítios, que é reserva de energia. É evidente que essa glucose depois vai ser usada e metabolizada para produzir energia, mas na realidade o que nós armazenamos no amido, nós não. O que as plantas armazenam no amido é glucose. Está bem? Agora, que moléculas é que nós vamos ter? Nós vamos ter a alfa-amilose, que é linear e que tem ligações do tipo alfa 1/4, ok? Carbono no meio de uma, o carbono 4 da outra e sempre alfa 1/4 por aqui fora. Sim? O que é que vai acontecer? Pedindo para, mais uma vez, apelando à vossa imaginação. Imaginem uma molécula de alfa-amilose com centenas ou milhares de glucose ligadas umas às outras. E agora imaginem essa molécula dentro de uma célula. Não cabe. Literalmente não cabe. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essa molécula linear vai enrolar formando uma hélice. Dizemos uma hélice alfa.
ok? Que é a maneira que ela tem de caber dentro da célula. Ela vai enrolando para compactar e para caber dentro da célula. Pode ser? Mas ela é uma molécula linear com ligações glicosídicas do tipo alfa-1,4. A outra molécula é a amilopectina. E agora eu só quis chamar a vossa atenção para isto. O que é que eu quero aqui dizer com 10 a 30% de alfa-amilose, 70 a 90% de amilopectina, dependendo da origem? Toda a gente terá noção, penso eu, que nós podemos consumir amido de diferentes origens. Amido de trigo, que é o típico do pão perfeitamente normal, amido de batata, amido de arroz, amido de centeio, amido de tudo aquilo que tem amido. Cada um desses tipos de amido, dependendo da origem, vai ter proporções diferentes de alfa-amilose e amilopectina, está bem? Ok. Então, o que é a amilopectina? A amilopectina já é uma molécula ramificada e, sendo ramificada, vai ter dois tipos de ligações. Vai ter ligações do tipo alfa-1,4, como a que vemos aqui, mas como é que é feita a ramificação? Na ramificação, a ligação é do tipo alfa-1,6, ok? Então isso significa que nós, para fazermos a digestão da amilopectina, vamos ter que ser capazes de hidrolisar ligações alfa-1,4 e quando chegamos aqui, vamos ter que hidrolisar uma ligação alfa-1,6, ok? Agora, importa também, por comparação com a molécula que vamos falar a seguir, perceber onde é que aparecem estas ramificações. E elas aparecem com estes espaçamentos, 20 a 25 glucoses. Então, imaginamos que temos 20 a 25 glucoses, ramifica. Mais 20 a 25 glucoses, outra ramificação. E, portanto, vamos ter ramificações que aparecem a espaçamentos mais ou menos constantes. Está bem? O que é útil aqui? É útil aqui a ramificação do ponto de vista do armazenamento, porque imaginem que a célula tem acesso a uma quantidade grande de glucose que pode armazenar. Se a molécula é ramificada, ela pode armazenar uma glucose em cada uma das suas extremidades. Ou seja, armazena muito mais rapidamente do que se tiver uma molécula linear em que só pode adicionar uma glucose a cada ponta. E quando precisa de glucose, também pode utilizar uma glucose em cada uma das extremidades. O que significa que, ao mesmo tempo, consegue obter várias moléculas de glucose hidrolisando em cada uma das extremidades da molécula ramificada. Mais uma vez, se a molécula for linear, só consegue tirar, na melhor das hipóteses, uma glucose em cada extremidade. Então, a ramificação, além de favorecer a presença da molécula dentro da célula, porque é uma molécula ramificada, é mais compacta, ocupa menos espaço, por outro lado, favorece a rapidez com que armazenamos glucose ou com que vamos buscar a glucose às diferentes extremidades das ramificações. Ok? Então, o que é que temos de parecido com os vegetais ou com nas células de origem vegetal? O que é que acontece nos animais? Os animais também têm capacidade de armazenar glucose, nomeadamente os vertebrados, e a molécula que utilizam para armazenar glucose é o glicogênio, ok? Que também é uma molécula ramificada, que também é constituída apenas por D-glucose, e em que as ligações que ligam as glucoses também são alfa-1,4 com ligações alfa-1,6 nas ramificações. O mesmo tipo, tal e qual de ligações que vimos na amilopectina, ok? Lembrando aqui, alfa-1,4 nos tais grossos lineares e depois alfa-1,6 na ramificação, para formar a ramificação, ok? Sim? Qual é que é a diferença desta molécula relativamente à amilopectina? É que as ramificações são mais frequentes. Enquanto no caso da amilopectina, elas aparecem a cada 20, 25 glucoses, no caso
do glicogênio, as ramificações aparecem a cada 8 a 12 glucoses. Portanto, estamos a ver que se forma uma molécula extremamente compacta, estamos a ver que temos um número elevado de ramificações. Portanto, vocês conseguem imaginar que quando queremos adicionar glucose, podemos adicionar a estas extremidades todas, o que torna o processo muito mais rápido, e que quando precisamos de ir buscar glucose, porque as células fazem reservas para nós podermos ir lá buscar quando precisamos delas, como é evidente, não é? Não é só fazer reservas porque sim, é porque depois há momentos em que precisamos ir lá buscar o glucose. Então fica mais fácil ir tirar uma molécula de glucose a cada extremidade do que só ter uma molécula linear e tirar 2 glucoses de cada vez, ok? Então, onde é que nos vertebrados nós encontramos glicogênio? Encontramos essencialmente no fígado, que é o sítio onde a concentração é mais alta. Não está aqui referido, mas também temos glicogênio no rim, ou nos rins, e encontramos glicogênio nos músculos esqueléticos, ok? Se falarmos em quantidade, e já agora apelando outra vez aqui à diferença entre o conceito de quantidade e o conceito de concentração, em termos de quantidade, nós temos mais quantidade nos músculos, mas a concentração é maior no fígado. Porquê? Porque músculos nós temos da cabeça aos pés. Fígado é só um órgão. Portanto, aquilo que armazenamos no fígado fica ali tudo concentrado naquele órgão. E nos vários músculos temos uma concentração mais baixa, mas claro que se formos somar aquilo que está em cada um dos músculos, vai dar uma quantidade maior. Ok? Portanto, não confundir quantidade com concentração. Tá bom? Oi? Então, a celulose é uma molécula também linear, é uma molécula que está presente em quase tudo que a gente olha à volta. Tem celulose, tudo que é de origem vegetal, então é para as árvores, para as plantinhas, tudo aquilo é celulose, e a celulose é fundamental como elemento estrutural. E reparem, tem uma particularidade importante, que é o facto de agora as moléculas de glucose também, e não sei se aperceberam disto, mas amido é feito de glucose, glicogênio é feito de glucose, celulose é feita de glucose. À partida seriam idênticas, não são idênticas. Bom, o amido e o glicogênio são os equivalentes, digamos assim, entre o mundo vegetal e o mundo animal, ambos de reserva. Agora a celulose está presente também só nas células de origem vegetal, mas é uma molécula estrutural. E a diferença, ou a única diferença do ponto de vista da molécula, é que agora as ligações são do tipo beta-1,4. E entra aquilo que eu vos dizia de ser importante dizermos qual é o tipo de ligação. Porquê? Porque nós fazemos muito bem a digestão do amido, e o amido é a fonte principal de glucose e, portanto, de energia na nossa alimentação, mas não fazemos de todo a digestão da celulose, não somos capazes de hidrolisar ligações beta-1,4. Então, a celulose não é digerível, apenas os micro-organismos o conseguem fazer, e a celulose é um dos componentes daquilo que nós hoje conhecemos como as fibras alimentares, que têm outras vantagens, trazem outros benefícios e, sim senhor, devem estar presentes na nossa alimentação, mas não estão presentes com o objetivo de fornecer glucose, porque nós não somos capazes de digerir a ligação beta-1,4, ok? Então, só para vos situar em termos de fibras, uma questão quase de cultura geral, nós temos as chamadas fibras solúveis e fibras insolúveis, ok? As fibras solúveis têm funções importantes e nós devemos falar delas quando falarmos de alguns metabolismos ou de algumas vias metabólicas. As fibras insolúveis são, ou incluem, entre elas, a celulose e têm, acima de tudo, ou estão acima de tudo associadas aqui à sensação de saciedade e ao aumento do trânsito intestinal. Portanto, para o funcionamento normal do nosso trato gastrointestinal, estas fibras alimentares são fundamentais estarem presentes na nossa alimentação. Como veem aqui, a redução da glicemia e a redução do colesterol também podem estar associadas ao consumo de fibras e é exatamente sobre
o papel que estas fibras podem ter, nomeadamente as fibras solúveis, podem ter na redução do colesterol, que nós devemos de falar quando falarmos do metabolismo lipídico. Está bem? Então, em termos gerais, estas fibras solúveis têm maior capacidade de absorver água, reduzem, portanto, a absorção dos nutrientes, ou atrasam a absorção dos nutrientes, e são consumidas ou podem ser digeridas pela nossa microbiota, portanto, os micro-organismos do nosso trato gastrointestinal, nomeadamente o nosso cólon. As insolúveis não absorvem água, não são também digeridas e ajudam ao funcionamento normal do nosso intestino, nomeadamente no que se refere depois à evacuação e à eliminação das fezes. Ok? Sendo que depois há estas particularidades, que é assim, ok, reduz a absorção dos nutrientes, torna o processo mais lento, contribui para uma saciedade e uma saciedade prolongada no tempo. Contudo, o consumo excessivo, como qualquer consumo excessivo, até o consumo excessivo de água pode ser perigoso, o consumo excessivo pode depois afetar a absorção de vitaminas e minerais. Portanto, não é vamos de repente achar que as fibras de água são muito boas, porque fazem muito bem muita coisa, e começar a comer muito mais daquilo que é adequado, porque também para elas há uma quantidade razoável que se deve consumir. Acima disso, estamos a pôr em risco a absorção de alguns nutrientes. Está bem? Ok, então para resumo de conversa, o que é que nós temos? Temos celulose, amido, que se divide em amilose e amilopectina, e glicogênio. Temos as origens, temos a subunidade, os tipos de ligações. Reparem que aqui não está referido se é alfa, se é beta, mas diz-nos aqui que a subunidade é a beta-glucose e que ali é a alfa. Portanto, assim ficamos a saber que há uma ligação tipo alfa ou que há uma ligação tipo beta. Se tem ramificações ou não, e as únicas que têm são a amilopectina e o glicogênio. Temos aqui um esquemazinho e temos aqui o tipo ou a estrutura em que vemos perfeitamente aqui as fibras de celulose ligadas umas às outras e que vão dar a estrutura às plantas, e é isso que permite que as plantas se mantenham de pé. Aqui temos o enrolamento da amilose que vos falei e aqui temos a comparação das estruturas ramificadas, em que podemos ver que o glicogênio é mais ramificado, é mais denso e, portanto, no mesmo espaço consegue armazenar mais quantidade de glucose, ok? Este quadro, para mim, tem outro benefício, que é dar-vos um exemplo de como é que vocês, ou alguns de vocês, dependendo do modo como gostam de estudar e como gostam de processar a informação, podem organizar a informação depois de estudarem ou quando estudam. Um quadro deste tipo resume aquilo que está dito em não sei quantos slides e vocês ficam com um panorama geral que permite, inclusivamente, comparar as marcas umas com as outras. E se aqui foi, pronto, por acaso encontrei este quadro e achei que era uma boa maneira de vos ilustrar as coisas, noutras situações, de outros tipos de moléculas, vocês podem fazer quadros ou esquemas semelhantes que vos deem, numa única página, uma visão global de tudo aquilo que, se for preciso, são 5 ou 6 ou 7 páginas de slides em que a informação está dispersa e, se calhar, termos uma visão mais global pode ajudar, pelo menos para quem tem uma aprendizagem mais visual das coisas, está bem? Glicoproteínas, como vos disse, temos então as frações glicídicas ligadas aos aminoácidos das proteínas e, só para vos chamar a vossa atenção, para ficarem com esta informação, que podemos ter ligações tipo O ou tipo N. Tipo O ou tipo N porquê? Temos que ir olhar para aquilo que são as cadeias laterais dos aminoácidos e o que encontramos é que na serina e na trionina nós vamos ter aminoácidos que têm aqui na extremidade, ou que têm na sua cadeia lateral, grupos OH, e portanto a ligação da fração glicídica vai ser feita através de um oxigênio. No caso da asparagina, nós vamos ter aqui um grupo amina, que está na cadeia lateral da asparagina, e portanto a ligação à fração glicídica vai ser feita através de um átomo de azoto. Ok? Os proteoglicanos, nós não vamos entrar em grandes detalhes, mas são exemplos de heteropolissacáridos, em que de facto também há repetições, mas a repetição não é de um monossacárido, como acontece naqueles polissacáridos que vimos há bocado,
mas temos disacáridos que se vão repetindo e temos aqui vários exemplos de moléculas que aparecem a dar estrutura a alguns dos nossos tecidos, nomeadamente os nossos tendões, a nossa cartilagem, por aí fora. E aqui temos algum exemplo de como é que se organizam estas frações em torno das proteínas. Este vídeo, à semelhança do que tem sido feito nos outros temas que já falámos aqui, dá-vos um panorama geral das moléculas todas de que falámos até esta altura. Só para acabar e para vos situar em relação a uma aula que já fizemos, certo? Outra vez para relembrar, existem muitos outros polissacáridos. Polissacáridos que resultam, por exemplo, de hidrólise parcial de amido. Hoje é uma coisa que nós somos capazes de fazer, é controlar em ambiente industrial, por exemplo, se a hidrólise do amido vai ser até ao fim para obtermos só glucose, como acontece no nosso trato gastrointestinal, ou separamos a hidrólise a meio e ficamos com moléculas ramificadas que têm propriedades diferentes. Temos as pectinas, normalmente não pensamos nelas, mas quem gosta de consumir coisas como compotas e marmelada e geleias e coisas afins, é o agente gelificante natural que existe nos frutos. Portanto, quando nós fervemos os frutos e juntamos açúcar e deixamos arrefecer, aquela estrutura resulta da presença de pectinas na fruta. E temos as gomas e derivados e gelatinas e uma data de outros produtos processados em que precisamos de agentes gelificantes ou espessantes para tornar as coisas mais líquido, qualquer molho mais espesso, em que podemos usar variedíssimas substâncias de diferentes origens, desde algas marinhas até de origem vegetal, até de micro-organismos, e para vos situar aqui com a carrasmina, que tivemos o prazer de conhecer na aula que fizemos com a bromelina, e para vos situar agora que ela é efetivamente um polissacárido, extraído de algas marinhas, e daí sendo um polissacárido e insistindo na história de as enzimas tão específicas e, portanto, já sabemos que a nossa bromelina, sendo uma protease, hidrolisa proteínas, não hidrolisa polissacáridos. Ok? Questões? Nenhuma? Diga-me. A professora disse há parte que se no nome da glucose tiver beta, sabemos que a ligação é sempre beta ou 4. É simplesmente se tiver beta, é sempre Sim. Aquilo que define o tipo de ligação que aquela molécula vai fazer é a posição do grupo OH no carbono numérico. Portanto, nós estamos a dizer esta é a beta-glucose. Significa que a glucose tem o grupo OH acima do plano do anel. Então vai formar uma ligação do tipo beta inevitavelmente. E não há um caso que seja normal, não beta a ligar. Não acontece. Porque é assim, nas moléculas em que as ligações existem, essas vamos lá ver, o que eu quero dizer é, se vocês juntarem glucose, várias moléculas de glucose, se tiver uma solução de glucose, elas não vão ligar umas às outras. Elas vão estar ali a oscilar entre alfa e beta e glucose. Nós falamos de ligações, estamos a falar de disacáridos, ou trissacáridos, ou polissacáridos, é que as ligações já lá estão e foram feitas alguns na natureza, está bem? Nós fazemos a toda a hora no nosso fígado a reserva de glicogênio, e isso significa que quando o glicogênio é adicionado, as nossas enzimas, vamos acabar com elas. As nossas enzimas são capazes de catalisar a formação de uma ligação alfa e não de uma ligação beta, está bem? Esta é fácil também para a despedida. E nosso organismo não consegue digerir uma ligação beta 1,4. Beta 1,4 a gente não consegue digerir. Está bem? Esta também parece que é fácil e só aparece aqui para a gente se despedir hoje, porque é muito importante que vocês identifiquem esta molécula, porque ela vai desaparecer no futuro, num futuro próximo. Já falou com alguém, Érica, sobre a máquina? Quer falar com alguém de CDL? Há aqui gente do segundo ano, sim? Ou do terceiro até. Então é assim, a vossa colega precisa de uma máquina de calcular para o teste. Claro que quem está aqui e tem a prática por fazer também precisa de uma máquina de calcular para o teste. Mas a pergunta é se podem ou não
falar com ela e pô-la em contacto com algum colega do segundo ano ou do terceiro que na sexta-feira não precisa da máquina gráfica, para o teste, porque nessa altura toda a gente vai fazer teste prático e sabe que precisa de uma máquina gráfica para fazer o teste, verdade? Então o apelo era conversarem aqui com a Érica no final e pô-la em contacto com alguém da turma que não vai ao teste prático porque já tem a disciplina feita ou porque já tem a prática feita, que possa eventualmente encostar a máquina, está bem? Arranjar aqui uma madrinha ou um padrinho temporário só para encostar a máquina de calcular, pode ser? Então no fim, já conversa. Está bem? Ora, está tudo. O que é que nós temos de programa de festas para esta semana? Só nos voltamos a encontrar na sexta-feira às 11 para fazer o teste prático, portanto as turmas de quarta e de quinta não têm aula normal e só vamos encontrar na sexta. Relembrar-vos que para a semana retomamos os trabalhos práticos, atividades enzimáticas, portanto para a semana já é preciso trabalhar em qualquer coisa na preparação. E ainda temos 2 horas de aula teórica para marcar, portanto vão pensando nas vossas agendas. E aqui, não esquecer então, a maltose é um disacárido, resulta da hidrólise do amido, ok? Agora, não esquecer sempre que amido é a origem vegetal, glicogênio é a origem animal. Nós comemos amido, mas não armazenamos amido. Nós armazenamos glicogênio. Muito importante depois quando falarmos de metabolismo. Pode ser? Boa semana, bom trabalho.